Zoom! Olá, queridos, vamos continuar aqui então nossa aula, segunda parte de ortodontia preventiva. A gente tinha parado aqui na parte de aparelhos, me desculpem se a luz não estiver muito certa. Eu tô com um holofote aqui na frente, mas aqui agora tá de noite, então me desculpem. Bom, vamos lá. Com relação aos aparelhos, e não somente as tuas indicações, né? Que a gente pode lembrar com relação a isso? Vocês já tiveram no terceiro ano, então, recapitulando, né? Os aparelhos com molas digitais, são esses dispositivos aqui. Peraí, que essa não gostei. Vamos lá, apagando. Então, os aparelhos com molas digitais serão estes dispositivos aqui, que, quando ativados nesta direção, certo? Irão, então, proporcionar a vestibularização deste elemento, por exemplo. Então, quando é que a gente coloca uma mola digital em um determinado aparelho? Quando você deseja que um dente, né, isoladamente, no caso este aqui, por exemplo, ou dois dentes, suponhamos que você quisesse também este dente aqui, fossem então vestibularizados, certo? Como eu ativo? Como eu ativo essa mola, Renata? Lá na clínica, como eu vou ativar essa mola? Então, lá na clínica, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu alicate 139, você vai puxar esta perninha aqui da mola para fora, certo? Ok? A gente tem uma segunda mola digital aqui, que é quem? Que é esta criaturazinha aqui, olha. Vamos ver quem ela é. Esta aqui. Então, o que essa mola faz? Quando eu chego, portanto, com o meu 139, nesta região da mola aqui, olha só, aqui, não é? Abrindo ela neste sentido. Então, esta perninha, qual perninha, Renata? Se acalme. Esta perninha aqui, por exemplo, ela ativada viria aqui, entenderam? Mais ou menos. Então, quando você for colocar o aparelho, esta mola, esta parte, ela vai encolher e vai vir aqui, né, ó, onde ela realmente está, exercendo então uma força de abertura deste espaço bilateralmente. Entenderam, gente? Sim, entenderam, ok? Então, este é o mecanismo da mola digital, tá? E aí, é claro, né? Você pode estar pensando aí agora, Renata, ok, aqui eu tenho um grampo Adams, certo? Certo. Cadê o meu arco vestibular? Se eu tivesse um arco vestibular aqui, não seria melhor? Sim, seria melhor. Nesse caso, não foi feito. Vamos para frente, então. Um outro dispositivo com mola digital. Olha só, agora com a presença do arco vestibular que está aqui, o nosso grampo Adams, o outro grampo Adams aqui, que são o quê? Para a contenção do aparelho, só para ficar parado. Mas quem é a mola nesse aparelho? Esse carinha aqui e esse carinha aqui, certo? Que normalmente ficaria nessa região e nessa região passivo. Mas aí você vai vir com o seu 139 jogando então, né? Você vai fechar esse helicoide e ele vai vir aqui e vai vir aqui. Logo, este espaço aqui vai ser fechado, né? Por quê? Porque daí a gente vai ter isso com a mola. Isso. Entendeu? Fazendo assim, você vai fechar, então, o diastema que tá ali no meio. Entenderam?
Sim? Sim, vamos apagar. Vamos apagar tudo isso. Ok? Tiarrê sai. Volta. Olha só que legal. Este é um aparelho que também poderia ter um arco vestibular. Eu sou a favor do arco vestibular. Nesse caso, ele utilizou como grampo de contenção o grampo em C. Eu prefiro o grampo Adams, mas isso é muito pessoal de cada um, tá? Para que serve esse buraco, Renata? Esse buraco aqui é para o pacientinho pequenininho colocar a língua nesse buraco aqui. E por quê? Para que ele eduque, né, a sua língua a ficar na direção da papila incisiva, fazendo com que ele perca o hábito de interposição lingual. A gente também pode chamar esse aparelho, por exemplo, de aparelho educador, tá? Entenderam isso? Sim ou não? Sim, professora. Gente, eu preciso imaginar vocês aí, tá? Eu preciso imaginar vocês aí do outro lado. Tá bom? Vamos agora, site Arre. Vamos para o próximo aparelho. Esse é o aparelho do Brasil, mentira. Esse é um aparelho de contenção normal, tá? Quando você tira o aparelho fixo, só que aí ele tem um arco de vestibular contínuo, que você pode ver que ele vem de fora a fora. Eu não gosto, eu como ortodontista prefiro o grampo Adams aqui, o grampo Adams aqui, o arco vestibular aqui e o grampo auxiliar. Mas isso é muito de cada um, tá? Esse é um outro aparelho de contenção, vocês podem ver que é o mesmo tipo de aparelho. E aí viemos para o Churou, ou aparelho A e B conjugado. Bom, esse aparelho é um pouquinho difícil de ser explicado, então eu vou entrar no vídeo aqui agora. Então, gente, nós já falamos isso em sala. Imaginem vocês o seguinte, você tem duas maneiras básicas de fixar, splintar a sua maxila. Quais seriam essas maneiras? Primeiro, você pode utilizar um aparelho fixo, de fora a fora, certo? E a segunda maneira de você splintar a maxila é justamente, olhem lá agora no aparelho, você pegar uma placa de Hawley, como tá aqui, e jogar ela de molar a molar, de forma que ela faça a união de todos os dentes, como se esses dentes fossem um único dente multiradicular. Entenderam isso? Então, eu não vou mais pensar nos dentes individualmente. Eu vou pensar nos dentes como se eles fossem um bloco, um dentão, certo? E aí, ok, por que eu faria o splint da maxila? Porque eu quero que o meu aparelho entenda esta maxila como um único corpo. Com que finalidade? Com a finalidade de eu exercer um movimento esquelético. Então, na aula passada, por exemplo, a gente estava falando sobre o aparelho ortopédico e o aparelho ortodôntico. Aí vocês falaram assim: ah, professor, o que diferencia? O que diferencia, por exemplo, o A e B ortodôntico do A e B ortopédico? A força. Então, este tipo de aparelho, por exemplo, nas alças, nos braços do A e B, que são aqui, ó, esse é o braço externo e este é o braço interno, né? Claro que esse também é o braço interno e esse também é o braço externo, ok? Então, o que eu preciso pensar com relação a isso? Que eu splintei a minha maxila, ou seja, a minha maxila agora é um bloco, e se eu exercer nela uma força maior, né? É claro que a gente vai ter que estar dentro dos limites biológicos, certo? De força aceitáveis pelo osso, enfim, tá? Então, por exemplo, se eu exercer uma força de até 250 gramas, 200 a 250 gramas, 150 a 250 gramas, mais ou menos, eu vou estar exercendo uma ação ortopédica, dentária, certo? Por exemplo, para distalizar, levar um molar para trás. Agora, vamos supor que você queira impactar a maxila como um todo. Digamos que o seu paciente tenha uma mordida aberta, por exemplo,
certo? Então, eu preciso impactar a região posterior, né? A posterior, para que a minha região anterior, ela gire nesse sentido, tá? Impacto posterior, estão vendo o movimento da minha mão aqui, ó. O impacto posterior para que o anterior, ele gire, certo? Então, nesse sentido, eu preciso do quê? Eu preciso justamente de uma ação esquelética, de uma ação ortopédica. Sendo assim, eu esplinto a minha maxila aqui, não é? Esplinto a minha maxila. Eu ligo a essa placa, num A e B, neste dispositivo aqui, que é um tubo, e neste dispositivo aqui, que é um tubo, não é? Com puxada alta, não é? Que é a puxada, né? A tração alta. Por que eu faço isso? Assim eu vou exercer uma força nesse sentido, para cima, fazendo com que eu consiga, então, impactar a maxila. Uma força mais de intrusão e menos de distalização. Entenderam, gente, isso? Tá? Então, por que eu usaria o churro e não usaria, por exemplo, um A e B normal? Porque o movimento que eu quero fazer aí vai ser diferente. Geralmente o churro é utilizado para uma classe 2, sim, como o A e B também, mas também associado a uma movimentação de plano oclusal, certo? Renata, se eu quiser, por exemplo, impactar mais o lado esquerdo do que o lado direito, eu posso? Sim, você, por exemplo, poderia ativar mais esse lado do que esse. Entenderam? Quanto seria uma força ortopédica? Mais ou menos uns 500, 600 gramas força. É força pra caramba, tá? Esse aparelho é bom? É excelente, excelente. Então, por que não é tão utilizado? Porque ele não é muito aceito pelos pacientes, tá? Mas se fosse aceito, ele seria um excelente aparelho. Então, eu gostaria muitíssimo que vocês lessem, né? Que vocês olhassem. Eu vou deixar para vocês aí um artigo sobre o churro, tá? Para que vocês tenham um maior entendimento sobre a ação ortodôntica, ortopédica e como aconteceria este movimento. Então, provavelmente a nossa atividade aí da segunda aula vai ser, então, sobre esse aparelho, tá bom? Tia Rê sai. Vamos para frente. Splint. Ah, sim, olha só. Então, o que está acontecendo aqui? O cabelo tá esquisito aqui. O que tá acontecendo aqui? Olha só. É como se fosse, gente, um close para você dar uma olhada na placa que vai receber o AIB, que é este tubinho aqui, ó. Estão vendo? Então, o AIB, ele entra ali, tá? A única coisa é que ele não colocou o AIB aqui para não confundir agora a foto para vocês olharem direitinho, tá? Desculpa, eu ia apagar e não apagou. Então, esse aqui é só o splint. Ah, Renata, por que que eu faria, então, a utilização de uma placa de Hawley com o AIB e não do aparelho fixo, sendo que eu posso também splintar a maxila com o fixo? Oxe, porque justamente o seu paciente não tem os dentes permanentes para você colar o aparelho. Entenderam isso? Então, isso é muito importante, gente. O churro é um excelente aparelho, um aparelho maravilhoso, que deveria ser, inclusive, muito melhor utilizado. Mas, primeiro que as pessoas não sabem muito bem essa mecânica, né, de plano oclusal, e segundo, que justamente este não é um aparelho muito aceito pelos pacientes, mas se fosse, seria uma boa para nós, tá? Excelente. Vamos continuar aqui, então. Olha só, uma outra placa de resina, só que aqui a gente colocou o quê? Aqui a gente colocou um disjuntor, tá? É claro que ele não vai ter uma ação de junção, vai ter uma ação de expansão, uma ação menor, mas é um disjuntorzinho, dá para ser colocado também, caso o paciente também apresente mordida cruzada. A outra coisa, gente, ai, desculpa, o que aconteceu aqui? Não sei. Ok. Por que, porque eu usaria. Eu vou voltar aqui o meu vídeo porque eu perdi ali o slide, não tô conseguindo voltar. Não sabia que não dava para voltar. Mas olha só, por que eu faria a utilização de um expansor num churro? Por quê? Se, vamos pensar assim, a discrepância transversal ela já não deveria ter sido corrigido primeiro,
Sim. Então, se o Tyrrell é para movimento de plano oclusal, logo essa é uma discrepância o quê? Vertical, certo? Então, por que que a transversal não foi corrigida, gente? Muitas vezes a gente não coloca o expansor ali para que ele exerça uma disjunção ou uma expansão. Muitas vezes a gente coloca o expansorzinho ali no aparelho, no Tyrrell ou na plaquinha de Hawley, por quê? Para que a gente tenha maior segurança no aparelho. Porque se você coloca, por exemplo, o expansorzinho e você dá uma leve ativada nele, o paciente ele sente uma maior segurança, tá? Você ativa um pouquinho, dá um quarto de volta ali, aquilo abre um pouquinho, né? A resina abre um pouquinho na boca e o paciente se sente mais seguro porque o aparelho fica mais paradinho na boca, tá bom? Bom, vou encerrar esse vídeo aqui porque eu vou começar a aula só de Bionator, tá bom? Beijo pra vocês.